Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, e Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 43. Um dia, perguntaram para o pastor Márcio Valadão, perguntaram assim: pastor, estava num restaurante e uma pessoa que conhecia ele falou: pastor, eu sou novo convertido, pastor, eu estou indo na igreja. Ô filho, que bênção, filho. Aí ele falou: pastor, rapidinho, eu só queria fazer uma pergunta. Pode falar. Pastor, como o senhor resumiria o evangelho para um novo convertido? Aí ele falou assim: filho, vocês não conhecem o nosso querido pastor Márcio, né? Ele fala desse jeito, um amor de pessoa. Filho, eu resumiria em confronto. E ele conta essa história e a gente precisa guardar isso, porque o novo convertido, ele é muito confrontado quando ele entra no evangelho, porque ele vem de uma vida totalmente diferente daquilo que são os princípios da palavra de Deus. Então toda hora ele está recebendo confronto. Mas isso é errado? Ai meu Deus, eu nem sabia, como é que eu vou fazer agora? Mas isso daqui eu não podia fazer? Ai Jesus, e agora como é que eu faço? Aí alguém fala: ô irmão, mas é sério que não pode? Porque ele está o tempo todo sendo confrontado com aquilo que ele vive. E o confronto faz ele crescer espiritualmente, porque o confronto alerta, porque o confronto desperta ele. Então, se Deus separou esse momento para te confrontar, não se sinta tão desconfortável, mas se sinta à vontade para o crescimento que Deus quer proporcionar para vocês. Porque antes também de vocês serem confrontados, eu fui. Eu fui confrontado demais. Porque o título dessa mensagem é Como Amar o Inimigo. Como amar o inimigo. Eu quero aprender, pastor, porque eu não consigo nem amar outra minha família. Eu não consigo nem amar, sabe? O meu marido, tem dia que eu acordo azeda. Pelo amor de Deus, marido. Nós precisamos amar. Precisamos amar. E Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, vai dizer assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Aqui está dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão, o espírito que aprisiona no mundo, porque nós viemos para o reino de Deus e nós recebemos o espírito de adoção de filho. Esse espírito de adoção de filhos é o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós somos vivificados. Aquilo que estava morto, o espírito humano que estava morto, agora ele vive. Porque quem está sem Jesus ainda, ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo. Ele é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Ao mesmo tempo ele é o espírito, ele é a alma e ele é corpo. Porque tudo que acontece no corpo, sente no espírito. Tudo que acontece no espírito, sente na alma. Tudo que acontece na alma, sente no corpo. A psicologia fala que existem doenças no corpo que não tem origem no corpo, tem origem na alma.
são chamadas de somatização. Uma pessoa que guarda por muito tempo rancor, uma pessoa que guarda por muito tempo frustração, angústia, vem carregando coisas do passado, ela começa a ter doenças no corpo, começa a ter manchas no corpo, dores no corpo, e ela pensa que é algo físico, e ela vai pesquisar com o médico, e o médico fala, não é possível, a gente não tá achando. Por quê? Porque a origem é na alma. Então, nós somos um ser triuno, nós somos um ser integral. E quem está longe do Evangelho ainda, o espírito, ele está morto. Não no sentido de inexistente, tem o espírito, mas morto no sentido de desconectado de Deus. O espírito está separado de Deus. Essa é a morte espiritual. Mas quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem, vivifica o espírito dela e ela nasce de novo. É um novo nascimento, ela é uma nova criatura. Ela nasce no reino de Deus. E aqui está dizendo isso, que o espírito de adoção é aquele que vivifica. E por esse espírito que nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. E é por esse espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Então, nós precisamos entender que muitas pessoas falam aí fora que são filhos de Deus, mas na verdade não são. Talvez você já tenha escutado. Mas eu também sou filho de Deus, né? Eu mereço. Mas eu sou filho de Deus. Eu preciso disso também. Não. Nem todo mundo é filho de Deus. Porque filho de Deus é aquele que entregou a vida para Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo. Porque se não nasceu de novo, não é filho, é criatura ainda. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criação, a toda criatura. Quando eu era mais jovem, que eu queria muito pregar, eu pregava para galinha, pregava para pato, eu pregava lá para o galinheiro do meu pai, eu ficava assim, Deus mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, então tem que pregar para cachorro, tem que pregar para papagaio. E eu ficava lá, eu tinha certeza que ele se convertia, porque no final, aceita Jesus, ele... Mas depois eu descobri que não é criatura, animais. Quando o texto está falando, é de criação de Deus, porque Deus é o Criador e Ele criou o ser humano. É como Pinóquio mesmo, né? Primeiro é criatura, aí depois se transforma em filho. Mas é isso. Então, quem não tem Jesus é uma criação de Deus, porque o espírito dele está afastado de Deus. Só é filho quando o espírito é vivificado e ele nasce de novo. Então nós somos filhos a partir dessa decisão, amém? Nós somos filhos. Só que Mateus capítulo de número 5, versículo de número 43 ao 45 vai dizer assim, Jesus está falando: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus. Mateus capítulo 5 está dizendo que para você ser filho de Deus, você precisa amar o inimigo e orar pelo que persegue. Então é fácil ser filho de Deus, não é? Só que não. David, então a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque se eu já sou filho lá, como é que eu ainda não sou filho aqui? Aí você tem que ver no original. Por quê? Porque senão você vai pensar que é uma contradição. Porque lá já está falando que eu sou filho.
mas aqui eu ainda não sou filho, porque eu ainda não consigo orar pelo que me persegue. Eu ainda não consigo amar o inimigo. É porque no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14 e diante, a palavra filho que aparece ali é teknon. É diferente da palavra filho que aparece em Mateus capítulo 5, versículo 43 e diante. Por quê? Porque está dizendo que se a gente recebe o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba Pai, nós já somos filhos teknon. E o filho teknon é o filho pelos simples fatos de nascimento. Nasceu, é filho. Amém? Nasceu, é filho. A palavra filho, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, é huios. Huios. É diferente da palavra filho de lá. Então aqui está dizendo, ei, para você ser filho de Deus, você precisa orar pelos aqueles que te perseguem e precisa amar o inimigo. Mas aqui a palavra huios está dizendo que você vai ser um filho maduro. Está dizendo que huios é o filho que exibe as características de caráter do seu pai ou da sua mãe. Então, quando a gente lê lá, a gente vê que esse é o passo inicial do Evangelho. Eu não era de Jesus, eu não era do Evangelho, eu não queria vir para a igreja, eu, às vezes tinha até raiva de crente. Mas Jesus me atraiu, Jesus me conquistou, Ele veio, me enlaçou com cordas de amor e agora eu estou aqui. Eu nasci de novo, eu me batizei. Então esse é o start para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual em Deus. Então esse é o start, teknon. Mas existe uma caminhada de amadurecimento até nós nos tornarmos huios, filhos maduros de Deus. E olha que interessante, eu não sei qual nível você está, mas existe um nível de bebê espiritual. É o nível que você só bebe leitinho, igual a minha bebê de 10 meses. Só bebe leitinho. Então, Jesus te ama, você vai para o céu, e Deus tem uma grande obra na sua vida, e isso é suficiente para você, isso te toca de uma forma sobrenatural, porque é uma verdade. Mas existem pessoas que já gostam de uma palavra mais sólida. Gosta de uma palavra no grego, teknon e huios, esse pastor aí é bom, hein? Então ele gosta mais de uma palavra sólida, vai fazer carisma, porque ano que vem o nosso carisma vai voltar em nome de Jesus. Então tá na caminhada. E até ano que vem, filho, os professores do carisma que vier, eles vão ter que ser professores bons, e eles são bons, porque você tem 2 professores do carisma aqui todo domingo, toda quinta-feira. Eita glória! Lá você vai fritar. Eles vão encontrar uma igreja tão madura que eles vão falar assim, uau, eu posso ir muito mais profundo com essa igreja. É forte. Então existe uma caminhada. E um dos maiores níveis de maturidade é esse: amar o inimigo e orar por aquele que te persegue. Porque isso é difícil. Mas é algo interessante, porque é o filho maduro que exibe as características de caráter do pai. Isso significa que Deus ama o inimigo e Deus intercede, ora ali na trindade, ali entre eles, por aquele que persegue ele. E ele demonstra isso tanto que Jesus veio, encarnou, e Jesus teve a capacidade de amar o inimigo e orar por aqueles que perseguiam ele. Mas aí entra o título da mensagem. Eu já entendi, David, eu tenho que amar o inimigo. Eu já entendi, eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Eu já entendi que esse é um dos níveis
de maior maturidade na vida cristã. Mas como fazer isso? Porque todo mundo concorda que não é fácil. Todo mundo concorda que é difícil. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que amor é diferente de paixão. Amor é diferente de paixão. Paixão é sentimento que vem do nada. Paixão é aquele negócio que te arrasta. Paixão é que o seu olho faz brilhar assim. Paixão, sabe, é que sua bochecha fica vermelha e dá borboleta no estômago. Paixão é sentimento. Paixão é sentimento. E a paixão, segundo alguns psicólogos, um dos psicólogos, né, é o Gary Chapman, que escreveu As 5 Linguagens do Amor, o livro As 5 Linguagens do Amor, ele diz que a paixão ela pode durar até 2 anos, podendo ser renovada ou não. Então, paixão é algo que você sente involuntariamente. E você, às vezes, pode alimentar a paixão, ou você pode falar, essa paixão aqui não é de Deus, não. Segura aí. Paixões da carne? Você tá louco. Eu fujo. Porque é sentimento. E algo que eu sempre digo, você não é um sentimento. Lembra que eu disse? Nós somos o espírito, nós temos uma alma e habitamos no corpo. Nós temos uma alma. Alma é responsável por pensamentos, intelecto, vontade, sentimentos, emoções. É aqui. Então eu não sou uma alma. Eu sou um espírito. Eu sou um ser espiritual. O meu espírito humano não é Espírito Santo, é o meu espírito, o espírito que você tem aí dentro, o homem interior. É o espírito que foi soprado dentro do boneco de barro lá. Quando Deus fez o homem e ele soprou, é o espírito que saiu do próprio Deus. É o espírito que se comunica com o espírito, porque Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então nós temos uma alma, nós temos sentimentos. Não tem esse negócio de você, sabe, ser controlado pelos seus sentimentos. Ah, eu fico com raiva mesmo e roda a baiana. Roda a baiana é lá no concorrente, irmão. Não é aqui, não. Não, eu tô triste, não quero falar com ninguém. Se você quiser essa tristeza, você controla ela e você sai para falar com alguém. Porque o nível de maturidade, você entende que você não é o sentimento, principalmente quando você acorda segunda de manhã, com um friozinho, você tem que encarar um dia de trabalho. O sentimento é o quê? Eu quero ficar aqui vendo um filme, comendo uma pipoca, coloca aí no stream aí, aleluia. Será que não dá para trabalhar hoje não? Vou arranjar uma desculpa. Por quê? Sentimento que vem. E você fala, não, eu sou crente, não posso mentir. Não, eu preciso de dinheiro para trabalhar, preciso trabalhar por causa do dinheiro, tem que pagar minhas contas. Então você se obriga. Vai lá trabalhar. É a mesma coisa, você precisa ler Bíblia sem vontade. Ah, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. No começo eu não tenho vontade mesmo, não. Tem dia que eu sou pastor, a Carol é pastor. A gente não tem vontade mesmo, não. Mas a gente sabe que aquilo dali é alimento, que a gente tem que comer mesmo sem vontade. Se uma pessoa ficar sem fome durante muito tempo e não se alimentar mesmo sem fome, ela morre. No deserto faz 50 graus de dia e 0 ou menos à noite. É tão quente de dia que as pessoas têm que colocar uma roupa pesada. Entendeu? Uma roupa pesada. E ela não sente que está suando e perdendo líquido. E ela tem que beber água. Mas ela não está com vontade de beber água. Mas ela tem que beber água. Senão ela morre desidratada. Você vai esperar sentir para você beber água? Aleluia, irmão. Glória a Deus, ele sentiu. Isso é uma bênção. Bebe água sem vontade. Então, até aqui tudo bem? Você não é
um sentimento. Aí não quero falar com a minha esposa. Gente, no início a gente foi no aconselhamento pastoral, eu e minha esposa brigando. E ela querendo conversar, não sei o que. Eu ficava 2, 3 dias, ok, tá bom. Não, tudo bem. Eu levei Ô, David, você tá errado. Que negócio é esse de ficar falando em monossílaba com a sua esposa? Você tem que conversar com ela. Você é um homem. Você não é um menino, não. Então não tem esse negócio, não quero conversar. Tem que conversar. Não tem esse negócio de ficar falando e não parar. Tem que parar de falar. Tem que pensar, tem que refletir. Porque menino faz o que quer. Um adulto faz o que precisa ser feito. E para você fazer o que precisa ser feito, você precisa o quê? Colocar as suas emoções no lugar dela. Eu não sou um sentimento. Eu não sou essa raiva. Eu não sou essa tristeza. Eu não sou eu não sou essa ansiedade. Não. Eu não sou isso. Eu tô tendo isso, mas eu sei que eu não sou isso. Amém? A gente está construindo, você vai entender. Então, você vai entender que paixão é sentimento. Que chega um momento que a paixão acaba, que o amor tem que perdurar. E eu posso renovar a paixão. Dá um presente para sua esposa, né? Faz um carinho nela. Tira um tempo de qualidade. Se você tem filho, fica com o filho durante a tarde para ela ter o sono de beleza, para ela tomar um banho demorado. Ela vai se apaixonar por você, né, amor? Tá precisando ficar mais apaixonada por mim, gatinha. Mas é isso. Por quê? Porque depois de muito tempo de casado, você percebe que o que mantém o seu casamento não é paixão, é amor. E amor não é sentimento apenas, amor é decisão. Você decide amar. Você decide, apesar dos defeitos que a pessoa tem, você ama. Apesar do seu filho fazer essas coisas, você ama. Por quê? Porque maturidade, perdão e amor são decisões. Vou repetir para você gravar isso. Maturidade, perdão e amor são decisões. Você não vai ter sentimento para você gerar maturidade. Se você esperar pedir perdão ou perdoar, vou sentir para eu pedir perdão para a pessoa. Não vai, de jeito nenhum. Por quê? Porque não tem a ver com o sentimento que você está sentindo, mas com a decisão de cumprir um princípio, de perdoar, porque Deus me perdoou. Então, quando os casais chegam para mim e falam assim, ai pastor, eu vou separar porque acabou o amor. Não acabou o amor, acabou a paixão. E você está decidindo separar, porque você não decidiu amar essa pessoa. O que está mantendo o seu relacionamento é uma aventura, é uma paixão, é um sentimento. Mas o relacionamento maduro, o que mantém é a decisão de amar, não o sentimento de se apaixonar. Quem decide amar, renova a paixão com atitudes de amor. Amém? Eu falei essa frase bonita, eu achei legal, veio aqui agora. Então, entenda, se amar é uma decisão, é possível amar tanto aqueles que são próximos e que nos fazem bem, quanto aqueles que não nos fazem bem, quanto aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque se Jesus deu um mandamento dizendo que é possível, então é possível. Isso depende do nosso nível de maturidade, do nível de entendimento que a gente tem. Sabe por quê? Porque a gente também pensa que amar é concordar. Eu tenho que concordar com tudo que a outra pessoa faz. Não tem, não. O nível de amadurecimento que a gente precisa chegar é entender que nós podemos concordar em discordar. Ô irmão, você pensa diferente de mim? Graças a Deus, que bom, cara. Que bom, imagina se todo mundo fosse igual.
né? Glória a Deus. Amém. Assim você consegue conversar com todo mundo, você consegue conversar com o ateu, você consegue conversar, né, com todo mundo que pensa diferente. Com naturalista científico, você consegue conversar com pessoas de qualquer outra religião, com homossexual, você consegue conversar com todo mundo. Por quê? Eu não concordo com aquilo dali, então eu nem me aproximo. Que isso, irmão? Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai influenciar? Como é que você vai ser luz na vida daquela pessoa? Então, entenda, amar não é concordar. Eu não quero ficar próximo daquela pessoa porque eu não concordo com ela. Que nível de maturidade é esse? Nós precisamos caminhar juntos. David, mas eu não posso ser amigo de quem discorda de mim e tem uma vida totalmente diferente. Aí sim. Porque Jesus, ele não caminhava lado a lado com os pecadores, mas ele ia até os pecadores e depois saía. Você entendeu? Quem concordava com Jesus e aprendia com Jesus e trocava, né, intimidade com Jesus, que estava ali o tempo todo na intimidade com Jesus, eram aqueles que pensavam igual a Jesus. Eram aqueles que concordavam com Jesus. Então, para o seu círculo de amizade menor, para o seu círculo de amizade, você precisa ter pessoas que fortaleçam aquilo que você concorda, aquilo que você pensa. Mas o fato das pessoas discordarem de você não pode gerar um bloqueio de você ficar numa bolha e não poder ir até as pessoas. Porque amar não significa concordar. Quer um exemplo? Uma mãe, ela vai visitar o filho na cadeia. O filho roubou. O filho atirou em alguém e chegou a ferir alguém, talvez até matar. O filho está na cadeia, mas a mãe, ela fala o quê? Eu vou lá visitar o meu filho. Os irmãos falam, não, pelo amor de Deus, você não vai lá não. Não, olha o que ele fez, você vai ter misericórdia dele. Não, ele não tem jeito não. Mas a mãe está o quê? Não, eu amo meu filho. Eu sei que pode ter esperança para ele. Quer dizer que você concorda com o que ele fez? Não, eu discordo. Ele está passando todo esse sofrimento porque ele fez coisa errada. Eu discordo, é uma família que está sofrendo. Mas você vai lá ainda assim? Vou. Por quê? Porque eu amo. Mas você concorda? Não concordo. Porque amar não é concordar. Amar não significa concordar. David, o que você está dizendo? Deus ama o inimigo e Deus ora por aquele que persegue. Sim, Jesus fez isso. Sabe, a Bíblia diz que nós fomos alcançados por Cristo, pelo amor de Jesus, quando éramos pecadores. Ou seja, quando nós éramos inimigos do Evangelho, quando nós pecávamos o tempo todo, quando nós falávamos mal de crente. Jesus, ele nos amou independente do que a gente fazia. Ele não concordava com aquilo que você fazia lá atrás, não, meu irmão. Mas ele entregou a vida por você na cruz do Calvário, independente se você, estava dando mole para ele, se você estava falando mal dele, se você estava sendo atraído por ele ou se você estava ofendendo o Evangelho. Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Ele intercedeu por nós quando muitas vezes nós perseguia a igreja, perseguia o cristão e ficava falando mal desses crentes. Esses crentes falam alto demais, não sei pra quê. Deus não é surdo? Mas também Deus também não se irrita. Pode gritar à vontade. Aleluia. Esses crentes, pelo amor de Deus, toda hora igreja, você só fala de igreja. E hoje você está na igreja, você é apaixonado por Jesus, você fala... Fala Deus. Por quê? Porque Deus nos amou quando nós perseguíamos a igreja, os cristãos, quando nós éramos inimigos do Evangelho. Amar não significa concordar com tudo. Dentro de um casamento, vão ter opiniões diferentes e tudo bem. É só saber lidar com a discordância. Não, eu quero ir para cá, não, eu quero ir para cá, não, eu quero viajar para tal lugar, não, eu quero viajar para tal lugar.
né? Não, eu acho que administra dessa forma. Não, eu acho que administra dessa forma. Vocês vão alinhar, alguém vai ter que ceder. Vocês vão ter que ter um diálogo saudável. Mas nós precisamos celebrar a diferença. Celebrar a diferença, porque se você casasse com alguém que é igualzinho você, você não ia aguentar. Sangue de Jesus tem poder, olha aí, ó. Deus está falando. Então, se amar é uma decisão, primeiro, para você conseguir amar o próximo e o inimigo, você precisa amar a Deus. Porque você amando a Deus e aprendendo sobre o amor de Deus por você, você vai entender profundamente como é possível ter compaixão do próximo, amar o próximo. Porque nós não aprendemos a amar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso cônjuge. Não, o verdadeiro amor é o amor de Deus, de Jesus por nós. Agora, amar a si, mas nós precisamos nos amar com amor puro, com amor real, entendendo a nossa identidade, porque tem gente que não se ama, tem gente que não se valoriza, tem gente que pessoas são agradadoras, fazem mais para os outros e não vivem a própria vida, dão dinheiro mais para os outros e não faz o cabelo, não faz a unha, faz tempo que não vai no salão, não faz uma viagem com a família. Precisa se amar, se valorizar, aumentar o seu nível de merecimento. Por quê? Porque você não pode amar mais o outro do que se amar. Você tem que se cuidar. Deus, ele deixou um padrão: ame a Deus, ame a si e depois ame o próximo. Tanto que a Carol falou, tem gente que não consegue se amar, que não vai conseguir amar o próximo. Então Jesus falou: eu te deixo um novo mandamento, ame o próximo como eu vos amei. Amar o próximo significa amar todo necessitado que se apresenta. Não significa amar o primo rico, não significa amar aquele que é limpinho, que é cheirosinho e que tem um sorriso bonito. Amar o próximo significa todo necessitado que se apresenta. E muitas vezes o maior necessitado que se apresenta é a pessoa que está murmurando, a pessoa que está te perseguindo, a pessoa que está falando mal. Sabe por quê? Porque se ela tem tempo para te perseguir e falar mal da sua vida, significa que ela não é feliz como você é feliz. Porque se ela fosse feliz, ela não estava com tempo para estragar a sua felicidade, para tentar te colocar para baixo. É porque você tem algo que ela não tem. Você exala algo que eles não têm. É por isso que eles te perseguem. É por isso que eles não sabem lidar com você. Você precisa entender isso e ter compaixão, porque às vezes você se envolve no sentimento e você não consegue olhar de cima e dizer assim: ei, essa pessoa está me atacando. Por quê? Porque o ferido fere, o curado cura. Eu não consigo revidar. Por quê? Porque eu não consigo pagar o mal com o mal. Ele está me fazendo mal, mas eu tenho que abençoar ele. Eu dou um presente para ele, eu oro pela vida dele. Ô David, mas é um inimigo. Ele é inimigo porque ele colocou uma barreira, não porque você é inimigo dele. Porque a Bíblia diz: se possível, tenha paz com todos. Não quer dizer que a pessoa declara que é o seu inimigo, que você tem que ser inimigo daquela pessoa, não. Se a pessoa declara que é inimiga de você, significa que você precisa orar por aquela pessoa, abençoar ela. Por quê? Porque ela não tem aquilo que você carrega, o nome de Jesus, uma nova vida, uma alegria, uma bênção. E é ela que levantou o bloqueio, não foi você. Agora, se você levantou o bloqueio, aí você precisa liberar o coração. Amar é uma decisão. Amar não significa concordar. E olha que interessante, amar não significa gostar. Como assim, David? Eu não preciso gostar para... Como assim? Se eu gosto, eu amo. Não, é porque gostar é um sentimento. Amar é uma decisão. É diferente, meu irmão. Você vai gostar de um inimigo?
Você não gosta das atitudes dele. Você não gosta do que ele fala de você. Você não gosta da murmuração, dos ataques. Mas você decide amar a alma dele e orar por ele, abençoar assim: Senhor, eu não gosto dele, não gosto do que ele está fazendo, mas eu oro pela vida dele, porque ele precisa ter aquilo que eu tenho. Ele precisa encontrar aquilo que eu encontrei. E ele precisa ir para o céu. Sabe um exemplo básico? Quando nasce o bebê, a gente começa a gostar do bebê aos poucos. Mas você já ama o bebê. Tem gente que fica tão estressada porque assim, eu tô desesperado, eu não tô gostando de ser mãe, não tô gostando do bebê. Não. Sabe, é porque o bebê, ele ainda não é recíproco. O bebê ainda não sorri para você. O bebê só chora. O bebê te faz acordar de noite umas 3, 4 vezes. Você está estressada no trabalho porque o bebê tá lá. O bebê, ele morde o seu peito. Você está assim, meu Deus, crente, essa pegada. Né? O bebê tá ali. Às vezes você está brigando com o marido porque o bebê chegou. E você fala assim, não gosto dessa situação. Mas você ama o seu filho independente. Por quê? Porque muitas vezes você vai falar assim, eu gosto da pessoa, mas quando a pessoa deixar de gostar de você e deixar de fazer algo por você, você vai deixar de amar a pessoa, porque você acha que amar é gostar. A pessoa não fez nada por mim, meu cônjuge não está fazendo isso, Gente, o cônjuge está triste, o cônjuge está em depressão e tem gente querendo largar o cônjuge, porque eu não gosto mais dele, porque ele está doente, ele não consegue ser recíproco, ele não consegue dar amor, ele não consegue, sabe, te dar um presente. O que vai manter você no relacionamento não é gostar do que ele está fazendo ou deixando de fazer, mas é decidir amar ele. Amar não é gostar. Mas você pode amar e gostar e se apaixonar. O problema é que a gente coloca tudo no mesmo combo. Um relacionamento feliz é um relacionamento que você decide amar, e por você decidir amar, você começa a gostar e a pessoa começa a gostar de você, e depois a paixão, ela começa a arder e vocês vivem como casal apaixonado, como noivos pro resto da vida. Mas se a paixão acabar e se o gostar acabar porque está doente, porque está passando dificuldade, porque está sem dinheiro, a decisão de amar tem que permanecer. E isso eu estou falando com um exemplo de cônjuge, que está do lado, que tem intimidade, que tem história junto. Agora, e o inimigo? Sabe, se é inimigo, a própria palavra diz, eu não tenho intimidade com o inimigo. Porque a gente acha que se é inimigo e eu tenho que amar o inimigo, eu tenho que gostar do inimigo. Se é inimigo e eu tenho que amar o inimigo, eu tenho que ter intimidade com o inimigo. Não. Se é inimigo, eu preciso concordar com o que o inimigo faz. Tá vendo? Você colocou tudo no combo. Não, ele é inimigo, ele não quer intimidade. Ele é inimigo. Ele é inimigo, ele não gosta de você. E você não é obrigado a gostar dele. Ele é inimigo. Ele não quer, ele tem uma barreira aqui. Mas a decisão de amar, ela permanece. Amar não é concordar. Amar não é gostar. Amar não significa ter intimidade. Quando a gente fala de amar o inimigo. Quando a gente fala de relacionamento conjugal, é o amor que faz permanecer. Quando a gente fala de relacionamento com os filhos, eu não gosto do que o meu filho está fazendo. Às vezes tem pessoas que ficam até assim, eu não gosto do meu filho, porque olha isso, o sofrimento que ele traz na família, eu não gosto dele, não quero falar com ele, eu não quero... Sabe, eu não sou apaixonado por ele, olha as coisas que ele estão fazendo, olha o desrespeito, olha o que ele fez com o pai dele, olha... Mas você continua amando o filho pela identidade de filho que ele tem. O que mantém você orando, o que mantém você investindo na vida dele, em intercessão, é o amor. E esse amor, se você manter, você pode gerar um gostar entre vocês, você pode gerar uma paixão entre vocês, mas é a decisão de amar que tem que permanecer. A gente precisa dividir isso.
Chega de pessoas falando, acabou o amor. Acabou nada, acabou paixão, acabou gostar. Se você decidir, a paixão volta e o gostar volta. Pessoas só têm tempo para te perseguir porque elas não encontraram o propósito delas de vida. Pessoas só têm tempo para te perturbar porque elas não são felizes. Para amar o inimigo, você precisa separar comportamento de identidade. Uma mãe chegou para mim e falou assim, como que eu vou amar o meu filho? Como é que eu vou ter essa situação, David? Ele saiu do armário, ele falou que é homossexual. Eu falei assim, você vai continuar amando ele. Você vai continuar respeitando ele. Mas você não é obrigado a concordar com ele. Isso vai fazer com que você dialogue com ele. Vai fazer com que você abrace ele. Vai fazer com que você trate ele como filho. Mas nos momentos oportunos você vai deixar claro que você não concorda com aquela atitude dele. É separar. Agora, não, meu filho está fazendo isso, fulano está fazendo isso. Eu não amo mais ele, eu não gosto mais dele, eu não respeito ele. Não. Isso é colocar tudo no mesmo combo e agir como tecnon. Um filho maduro, ele consegue amar o inimigo e orar pelos que perseguem, porque ele sabe que ele não tem que ter intimidade, que ele não tem que gostar, que ele não é apaixonado pelo inimigo. Ele simplesmente ama, porque Jesus ensinou que nós podemos amar o inimigo, porque aquilo que nos alcançou foi o amor de Deus, e através dessas atitudes de amor, nós podemos pode deixar de ser inimigo e começar a ser filho de Deus, e ter o mesmo destino que nós, ir para o céu e manifestar o caráter do seu Pai, como tecnon, ou até mesmo como ruios, filhos maduros. Olha, para a gente terminar, 1 Samuel 18, 28 e 29, fala de alguém que é muito conhecido, muito conhecido. O nome dele é Davi. Davi já significa o amado. Mas olha o que o texto diz. Viu Saul, o perseguidor de Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e foi continuamente o seu inimigo até o resto da sua vida. Saul foi inimigo de Davi. Imagine você, Saul olha para Davi e vê que Davi, ele tem o Senhor é com Davi, mas Saul olha para Davi e vê que Davi tem o amor da filha dele. Davi é amado, sabe? São duas coisas que desperta a fúria e a frustração e a indignação do inimigo. Olhar para você e ver que o Senhor é contigo. Olhar para você e ver que você é amado. Sabe, o Senhor já é contigo, você é luz. E quem está nas trevas é incomodado pela luz. É por isso que as pessoas te perturbam. É por isso que você é perseguido. É por isso que falam mal de você. É por isso que tentam puxar o seu tapete. Por quê? Porque eles não entendem como as coisas acontecem para você e não acontecem para eles. Como você, mesmo passando dificuldade, você está com um sorriso no rosto e você está com paz, e eles estão desesperados, não conseguem nem dormir. Eles não entendem. Sabe por quê? Porque quando eles olham a sua alegria, o que é revelado neles é a tristeza. A sua alegria revela a tristeza deles. Sabe, o amor em família que você vive revela o buraco emocional que eles têm. Sabe, a sua capacidade de sonhar revela os sonhos frustrados que eles tiveram. Aquilo que você vive revela aquilo que o outro não tem. É por isso que você precisa ter compaixão dessas pessoas. É por isso que nós precisamos entender que nós temos que amar sim,
aqueles que são mais próximos de nós, como família, amigos, irmãos da igreja. Mas nós precisamos estender esse amor aos inimigos, porque eles são os mais necessitados, porque eles não têm o Jesus que a gente tem, porque eles não têm a alegria que a gente tem, porque eles não são amados como nós somos amados, porque nós entendemos a nossa identidade em Deus e eles estão perdidos e confusos. Nós entendemos o nosso propósito no reino e eles nem fazem parte do reino. Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. E sabe, algo que irrita muito eles, irrita o inimigo, irrita quem não tem Jesus, é ver que você é amado. Saul olhou para Davi e viu que Mical, a sua filha, amava Davi, e isso machucou ele, isso balançou ele. Sabe por quê? Porque quando você olha para alguém e vê que ele tem alguém que ama, quando você olha para alguém e vê que tem alguém que intercede, que tem alguém que protege, isso mexe com quem não tem isso. Sabe, se você tem amor na sua família, você tem alguém que ama você, você sabe que quem ama intercede, que quem ama investe, tira dinheiro do bolso para abençoar, que quem ama atende o telefone a hora que você ligar, que quem ama chora com você nos momentos difíceis e se alegra nos momentos de felicidade, que quem ama te protege, não fala mal dele nas costas dele não, porque eu tô aqui, ele é meu amigo, eu amo a vida dele, te protege quando tá perto e quando você tá longe. Quem ama tá o tempo todo dizendo: ei, você tá fazendo errado, ei, você precisa voltar pro caminho, ei, não fala assim com a sua esposa, não fala assim com o seu marido, Quem ama tá o tempo todo sendo suporte. É por isso que quem não tem esse amor persegue. Você pensa comigo, gente, você acha o porquê que mataram Jesus? O que Jesus fez para ser morto? Jesus fez o quê? Jesus simplesmente amou, simplesmente sorriu, simplesmente chamou pessoas para caminhar perto, abraçou. Jesus curou as pessoas, Jesus ensinou sobre o reino. Não tinha por que matar Jesus, mas imagina eles olhando e rangendo os dentes dizendo: que autoridade é essa, que amor que ele tem, porque tudo que Jesus manifestava revelava aquilo que eles não tinham. É possível amar o inimigo, é possível amar aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que abusou de você, aquela pessoa que te roubou, aquela pessoa que não te pagou ainda. É possível amar essas pessoas, porque Jesus nos amou, porque Jesus nos amou, porque Jesus nos amou. E nós vamos sair daqui entendendo que o amor é uma das maiores armas que a gente tem contra o mal. Quem ama, perdoa. Não precisa ter tempo para ressentimento, deixa o ressentimento de lado. Pega o seu telefone e liga para o seu pai, pega o seu telefone e liga para sua mãe, liga para o seu filho. Sabe, aquela pessoa que era a melhor amiga e só por causa daquilo dali vocês não estão se falando mais. Às vezes eles eram cristãos, diga para ele: ei, o que nos une é mais forte do que nos separa. Talvez você está dizendo: ainda é difícil, David. Pastor, ainda é muito difícil. Mas deixa eu te dizer, Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
O amor de Deus foi derramado no seu coração quando você entregou a vida para Jesus. Quando o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, fez você nascer de novo, Ele derramou o amor no seu coração. E você pode pegar essa habilidade, a habilidade que está derramada dentro de você, a habilidade que está aí, e você decidir amar, e você decidir perdoar. É assim que a gente ama, não apenas o inimigo, mas as pessoas mais próximas da gente. Que a gente possa sair daqui com essa consciência: eu preciso amar os meus familiares, eu preciso amar os meus parentes mais distantes, eu preciso amar aqueles que me abraçaram quando chegaram nessa terra, eu preciso amar os irmãos da igreja, eu preciso amar aqueles que são mais próximos, eu preciso amar o meu cônjuge. Chega de briga, chega de sentimento de raiva, chega de guardar isso que ele fez lá no passado. Não, não, não. Joga isso no mar do esquecimento, meu irmão. Escolha amar, porque se não for seu inimigo, o gostar vai começar a gerar, a paixão vai voltar. E vocês vão viver muito felizes. Por quê? Porque você escolheu utilizar a habilidade que foi derramada dentro do seu coração. O Espírito Santo é aquele que vai te ajudar. O Espírito Santo é aquele que vai te auxiliar. O Espírito Santo é aquele que vai colocar palavras na sua boca. Fique de pé, por gentileza.